Então, nessa alegria, dá um abraço para esse irmão que está do seu lado, fala, irmão, que bom que você veio. Uma alegria ter você aqui. A vida da sua vida, né? Que bom que você veio, irmão. Aí você acha que está frio? Por nada é eu, né? Vai, Jesus. A Cida está falando que ela não veio segundo, o culpado sou eu. Irmãos, o Paulo infelizmente está bem adoentado. Quem esteve aqui segunda percebeu que ele estava com dores de garganta e a situação piorou. Então hoje não tem música. Mas a gente já vai direto para a palavra e a gente vai rezar bastante para partilhar bastante. Amém? Amém. Quem trouxe a palavra, abra lá em Mateus 10, capítulo 26. Mateus 10, versículo 26 ao 31. Quem veio à missa vai lembrar desse texto. Já? Mateus capítulo 10, versículo 26. Amém, socorro? Quem achou, fala amém. Amém. Mateus capítulo 10, versículo 26. Quem está sentado, pode pegar para mim, por favor. O Evangelho vai nos dizer assim. O título da minha Bíblia está assim: de que devemos ter medo? É uma pergunta. De quem devemos ter medo? Vai dizer o texto sagrado: portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até o fio dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais que muitos passarinhos. Essa é para nós palavras da salvação. Glória a Deus. Então, pedindo a palavra, presta para o irmão do lado que não tem como Sagrada Escritura. Agora vocês podem sentar. Irmãos, ontem, na hora que eu fui à Santa Missa, eu fiquei muito contente quando me deparei com esse texto. O Senhor já havia vários dias falando no meu coração essa questão: não tenha medo, não tenha medo, seja firme, não tenha medo. E ontem, quando eu fui à missa, eu não vi antecipadamente qual seria o texto, e chegando lá, meu coração se aqueceu quando o Senhor, por 3 vezes, me disse: não tenha medo. 3 vezes. Bastasse uma, né? Mas me disse por 3 vezes ontem. Mas sabe o que é mais interessante, meu irmão, minha irmã? Que não foi só ontem que o Senhor
me disse: não tenha medo. Não foi somente que o Senhor disse para você: não tenha medo. Não sei se vocês sabem, mas está escrito na Bíblia 365 vezes: não tenha medo. É o Senhor dizendo para mim e para você, a cada dia: não tenha medo. Quem está passando tribulação na vida? Levanta o pé, levanta a mão. E o Senhor está dizendo para mim e para você: não tenha medo. Qual que é seu nome, irmão? Você está vindo pela primeira vez? Oi? Tiago. Não tenha medo. Todo dia o Senhor nos diz: Ele, não tenha medo. Não tenha medo. Não. E se olha de sexta, você vai encontrar algo não medo. Então, todos os dias o Senhor diz para mim e para você: não tenha medo. Mas não sei se você já reparou, mas parece que o medo nasceu com nós, né? Você lembra antigamente, quando a gente era menino, a gente tinha os nossos medos de medo da ruga, dos rastrilhos, né? Na escola a gente tinha medo da mulher do algodão, a loira do banheiro. Não tinha esses medos? Até que hoje a gente sabe, né, que eles inventaram essas coisas para a gente não ir no banheiro, né? Mas a gente estava com medo. Aí você ia, mas você não podia dar descarga, senão a mulher do algodão está lá na porta. Quantas vezes a gente fez xixi da festa para comer o banheiro? É engraçado que a gente foi vencendo, né? E os medos foram mudando, verdade ou não é? A gente ficou adulto e já não é mais a mulher do algodão, mas de medo. Não é mais o saci tererê. Os medos, os nossos medos de adultos são outros. E esses medos, não sei se vocês repararam, eles geram em nós angústias, tristezas. Esses medos de adultos são capazes de nos colocar para baixo. Eu já estava fazendo uma comparação dos medos lá da minha meninice, quando eu era criança, com os medos de agora. Os medos de agora, enquanto adulto, são poderosíssimos, capazes de me destruir se eu deixar. Os medos que você tem, que você traz, são poderosíssimos, Walter. Se você deixar eles te dominar, eles te destroem. Já falei isso aqui, existe um provérbio chinês, né? A menos é chinês, você é coreano, mas é esse provérbio existe. Que há dois lobos dentro de nós, né? O mal e o bem. Qual que vence mais? Aquele que você vai alimentar. Então existe esses medos. E quando a gente se sujeita a eles, poderosos que são capazes de nos destruir. Mas aí a gente pensa, mas se o Senhor está dizendo não tenha medo, uma coisa está errada, Senhor. Abra comigo lá, Isaías, capítulo 41, versículo 10, por favor. Vou fazer questão que vocês achem, para que você chegar em casa sem usar a comida também. Isaías, capítulo 41, versículo 10. 41, versículo 10, Antigo Testamento. Eu não posso ajudar muito vocês, porque minha vida não é da Maria. Shows? Que pai não quer? Isso é. São mais parte. 992, na Bíblia de Maria. Shows? Vou fazer questão que vocês achem, para que todas as vezes que vocês sentirem medo, vocês lembrem dessa passagem. Quem pode ler para mim?
Voz forte. Você lê, Rosa? Então lê, voz forte. Versículo 10. Nada temas, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Versículo 11, por favor. Então, 13. Vão ficar envergonhados os confusos todos aqueles que se revoltaram contra ti. Serão aniquilados e destruídos aqueles que te contradizem. Em vão os procurarás, não mais encontrarás. Aqueles que lutam contra ti serão destruídos e reduzidos a nada aqueles que te combatem. Pois eu, o Senhor teu Deus, eu te seguro pela mão e te digo: nada temas, eu venho em teu auxílio. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o teu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados. Todos os que lutam contra vocês serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem os seus inimigos, não os acharão, pois todos eles serão desaparecidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu te ajudo. Vira aí para o irmão do lado, fala assim: não fica com medo, que Deus te ajuda. Amém. Mas eu não senti muita firmeza, não. Se eu tivesse então pior, se ele me falasse desse jeito, não ficaria convencido. Faz aí o sinal da cruz. Quem vai evangelizar, e vira aí para o irmão, pode falar. Não tenha medo. Pois o Senhor te ajuda. Irmão, não tenha medo, senhor. Irmão, eu te pergunto. Eu falei no início dessa partilha que na Bíblia existem 365 vezes a citação de Deus: não tenha medo. Lembra, né? Esqueceu não, né? Se Deus nos diz 365 vezes, ou seja, todos os dias, todo dia, o ano inteiro, para nós não termos medo. Se Deus nos diz 365 vezes que Ele nos ajuda, que Ele nos ampara, que Ele está conosco, que Sua mão forte está conosco, sobre nós, que se nós procurarmos os nossos inimigos, não encontraremos, porque o Senhor nos aniquila. Por que então você e eu ainda temos medo no coração? Perguntei, Senhor, por que está tendo medo? Pergunta, gente. Por que estamos ainda angustiados? Por que ainda andamos angustiados, cabisbaixos, com medo do amanhã? Se Deus todos os dias, Joaquim, te diz: não tenhas medo. Por quê? Porque nos falta confiança. Tem nos faltado, irmão e irmã, confiança. E a gente
reza isso no texto, né? Comentário da minha fé. Ah, o que mais? Caridade. E a esperança. Tem nos faltado a esperança. E por que nós não confiamos e não temos esperança em Deus? Hein? Pergunta aí por irmão, você não tem confiança e esperança em Deus? Hein? Pode perguntar, né? Vamos pela porta. Sabe por quê, gente? Porque nós não conhecemos ao Senhor como deveríamos. Porque se nós conhecêssemos o Senhor como deveríamos, teríamos plena confiança nele. Amém? Eu fui na minha irmã hoje e meu irmão mora no apartamento, né? Eu cheguei lá, fui com a cortina dela, visitá-la também, e aí eu fiz o serviço lá, né? Não, na verdade, quando eu cheguei, foi a chave. Ela falou, a chave está na portaria, porque eu deixei lá, porque um pedreiro vai pegar, né? É até assim, se você terminar o que você for fazer, você devolve a chave na portaria, porque o pedreiro vai pegar. Aí, na hora eu não entendi, né? Eu entrei no apartamento dela, toda arrumadinha, sabe? Ela solteira, sempre cheio de negócio, tinha uns vasinhos lá, inclusive dentro do vasinho tinha um dinheiro, tudo arrumadinho, porta do quarto aberta. Aí foi me incomodando, sabe? Aí eu mandou mensagem para ela, Fernanda, eu não vou poder ficar aqui esperando o pedreiro fazer o serviço, não. Eu vou embora. Aí como você vai deixar uma pessoa entrar na sua casa, tem dinheiro aqui que eu estou vendo, tem uns quituchos na geladeira, se você quiser. Mas como? Não tem ninguém que olhar. Está errado. Aí ela pegou e falou assim para mim, tá? Sabe por quê? Eu confio nele. Ele já fez outro serviço, ele faz serviço no condomínio, nunca mexeu em nada. Eu conheço ele muito bem. Eu confio nele. Então veja, quando a gente conhece, a gente confia. Por isso que ela largou o dinheiro, ela largou tudo lá. Porque ela sabia que o homem não ia mexer, porque ela conhece ele muito bem. Então, meu irmão, minha irmã, quando nós não confiamos no Senhor, é por falta de intimidade, de conhecimento. Quem não veio no grupo a semana passada, eu falei disso um pouco. Nós precisamos deixar de ser católicos só de missa de domingo, porque é tanta tribulação. Se nós ficarmos só na Santa Missa de domingo, nós não vamos dar conta. É muita tribulação, irmão, não é? Quem me conhece sabe que eu tenho um canal lá no YouTube, né? Então eu edito os vídeos. Né? Aí comigo o monitor deu pau, só deu um monitor. Aí eu falei, meu Deus do céu. Graças a Deus tinha uns vídeos adiantados. Até amanhã, né? Aí no Facebook eu arrumo outro monitor, né? Porque não tem dinheiro para consertar aquele. Aí fui nessa tendinha e consegui um monitor. Aí fui buscar esse monitor. Aí eu estou andando com o monitor, estou conversando com a Rose, estou conversando com a Marta, estou bem conversando com os irmãos. Às vezes eu mando mensagem até trocar. E não foi que eu vim andando com o monitor bem emprestado, eu deixei o monitor cair no chão. Deus do céu. É um estilo de tribulação. Se nós continuarmos sendo só cristãos de missa de domingo, nós não vamos dar conta. Porque tudo vem, meu irmão, de você desistir, de você parar de encontrar com Deus. E sem falar que à medida que você, cada encontro que você tem com Deus, você vem na Santa Missa de domingo, vem no grupo, vai no texto, vai adorar, né?
ter um tempo, vai na missa de meio de semana, reza o rosário, tudo isso é encontro com o Senhor. E a cada encontro com o Senhor você vai ficando mais íntimo. E a cada vez que você, quanto mais você fica mais íntimo, mais confiança você tem. Vocês estão entendendo? Vai ser igual meu irmão pedreiro. Vai entregar a chave, vai deixar tudo. Mas eu tive essa vivência com um cliente mesmo. É. Você estava falando, eu lembrei. Eu fiquei olhando ela assim, ela é uma senhora muito simples, muito honesta. Aí ela pegou e falou para mim assim, ó, que tinha uma pessoa morando com ela. Aí eu cheguei na casa dela e ela foi me atender deixando essa pessoa lá. E assim, ela falou que a pessoa era meio que bagunçada com as coisas. Aí de repente a mulher saiu lá com umas trouxonas amarradas. E ela e o homem lá, umas coisas, estava pedindo para ela, se você quiser dar, que a mulher está fazendo, você pode ir. Depois eu espero aqui, depois eu te atendo. Aí ela pegou e falou assim, não dá para se ela pegar alguma coisa, já não é problema meu, é dela. E muito mais tem Deus para me dar do que o diabo para tirar. Ela falou assim, eu confio em Deus, se ela pegar alguma coisa do outro lugar, dou. Quem confia no Senhor, vive o extraordinário. Fala isso aí, seu irmão. Quem confia no Senhor, vive o extraordinário. Você quer viver o extraordinário? Aquelas coisas que acontecem assim, o povo fala que acabou, né? De repente, dá uma reviravolta. Entrega sua vida para Deus, sem reservas. Faça como Esther. Lembra de Esther? Falei que Esther aqui uma vez. Ela era casada com o rei. Aí o rei falou que ia matar os conterrâneos dela, os judeus. Aí o povo judeu chegou na Esther. Ela era uma das rainhas, né? O rei tinha lá não sei quantas mulheres, né? E Esther um dia era uma delas. Aí os conterrâneos chegou nela e falou: você vai lá no rei e pede clemência, senão ele vai matar nós tudo. E Esther falou: você é louco? Ninguém pode chegar diante do rei, porque todos aqueles que chegam diante do rei sem ser chamado, ele mata. Ainda mais mulher, vocês sabem, né? Mulher naquela época não tinha vez. Mas a Esther ficou acuada, e agora quem poderá me defender, né? Se eu não for lá, meus irmãos vão morrer, né? Se eu for lá, eu vou morrer também. Mas a Esther falou assim: então vamos fazer o seguinte. A juntou a galera dela, juntou um grupo de oração, Faduel aqui. Falou assim: vai rezar por 3 dias. Rezar e jejuar. Depois, se nós fizermos isso, eu vou lá diante do rei. Ou seja, ela buscou intimidade, né? Confiou em Deus. Jejuar e rezar. Aí ela chegou lá, bateu na porta do rei, né? Abriu a porta. O rei, quem é? Ela: sou eu, rei. E a hora que ela entrou assim, o rei olhou nela e ficou enfeitiçado com a beleza da Esther, né? E nessa hora o povo morria, né? Todo mundo que abria a porta, o rei já matava. E ele ficou assim, abobado com a beleza da Esther. Aí, o que você quer, velho? Ele mudou, né? Agora quis matar ela. Mas isso é efeito do quê, minha gente? Do jejum e da oração. Ela falou assim: eu só quero jantar com você, meu velho. Aí nós sabemos, né? Vocês sabem essa história. Ela fez um jantar com o rei, e no jantar ela convenceu o rei para que não matasse os irmãos dela, os conterrâneos. E tudo isso aconteceu porque ela entregou a vida dela inteiramente a Deus. Quem entrega a sua vida inteiramente a Deus vive no extraordinário. Vocês se lembram de Davi, sim ou não? Diz que Davi era o mais desprovido do povo lá. Diz que ele era desprovido de beleza, que ele era um ruivinho feio da gota. Dentre os irmãos dele, era o mais mirradinho. Tanto que quando Deus mandou ele lá na casa, mandou o profeta lá na casa, o profeta foi nos irmãos bombados, porque esses pontos de 2 metros e tanto foi você. Aí o senhor: não é esse não. Aí foi no outro, mas tudo foi nos cordão primeiro, né? Não é esse não, não é esse não. Aí olhou lá, aquele ruivinho mirradinho. Deus, não é esse. Então o profeta ficou convencido, o senhor está falando.
primeiramente para matar o gigante Golias. Davi chegou lá e começou a se revestir das armaduras. Davi pôs a armadura, a mesma capacete que o gigante tinha. Foi quando aquele negócio pegou os escudos, pegou a espada maior que ele. Tanto que quando ele foi, ele não conseguia nem andar direito. De tanta ferramenta que ele dava. Aí deu um estado nele, né? Ele percebeu, falou, nossa, eu estou indo lutar com gigantes com as mesmas armas que os meus irmãos foram e foram derrotados. Davi estava indo com as armas do mundo. Ele estava se revestindo primeiramente com as armas do mundo. Aí ele começou, se desvencilhou de tudo aquilo e pegou um estilingue. Mirou assim um estilingue assim, puf, pegou bem no corpo do gigante. Quem confia em Deus vive o extraordinário. Quando Davi deixou as coisas, as armas do mundo lá e foi com Deus, ele venceu o Golias. Não sei se vocês conhecem, para encerrar, vocês estão já enjoados de falar. Gideão, vocês conhecem a história de Gideão? Uma história fantástica, meu irmão. Um exemplo claro de quem confia em Deus vive o extraordinário. Gideão comandava lá o povo de Deus, aí veio o exército inimigo para atacar os judeus. E conta-se que era o exército inimigo mais de 140 mil soldados. Imagina. E o povo judeu tinha uns 30 mil só. Fazendo as contas por baixo assim, cada um ia ter que matar uns 4. Cada um ia ter que pegar 4. Gideão falou, vai vir uma guerra ali, se prepara que cada um vai ter que matar 4. E o povo já estava, balança vai cair, você ficaria embora, bicho, eu tenho que pegar os 4. Às vezes eu até dou conta, né? Vai que muitos não dá conta dos 4 dele, né? Aí vai que a Daniela não consegue matar os 4 dele, nossa senhora, né? E tinha essa preocupação. Aí veio o anjo do Senhor. Gideão, trocando ideia com o anjo lá, nossa, isso daí não vai dar certo, vai perder. E o anjo falou assim: Sônia, você não sabe, você vai ter que conversar aí, porque tem muita gente com medo no coração. Você vai na frente desse exército e vai perguntar para eles: quem tiver com medo, vai embora. É Gideão da cabeça dele, imagina, falou assim: acho que os 3 vai embora. Gideão foi, chamou o povo, falou, né? Agora quem tiver com medo vai embora. Eu pergunto para vocês, quantos foram embora? Os 3? Quantos só? 20 mil foram embora. Ficou só 10 mil. Agora era 10 mil contra 140 mil. Imagina como ele colocou o coração de Gideão. Meu Deus, tá lascado. E o ano vinha conversar com o Gideão. Não, fica firme, buscado aí. E tem outra coisa que você não sabe. Esses 10 mil aí não vai não. Você vai fazer o seguinte: o anjo falou para o Gideão. O Gideão, meu Deus do céu. Você vai botar logo esses guardas aí. Você vai levar eles lá para o rio lá. E todos aqueles que abaixarem para beber água como cachorro, você vai mandar eles embora, porque eles não servem para batalha. A Gideão está bom, né? 10 mil? Eu tenho na cabeça dele, acho que uns 5, os 3, vai embora. Vai baixar e beber água como cachorro. Cida, quantos homens abaixaram e beberam água como cachorro? 9.700. Só ficaram 300. Gideão falou assim: meu Deus, e agora? Quem poderá me defender? E do outro lado tinha 140 e tantos mil. O que ia dar? Lá no início era 4 para cada um, e agora? Uns 400 para cada um. Se outros não davam conta de 400. De uma vez, né?
um anjo foi conversando com ele, pessoal, se você seguir as orientações de Deus, você vai ver o extraordinário. Aí o anjo falou assim para José: vai lá no acampamento, dá uma olhada lá no soldado. Lá sozinho. Vai lá. Aí ele falou assim para ele: vai lá no acampamento, dá uma olhada. Dá só uma olhada. Você vê quem que você vai enfrentar. Eu vou com você. O Senhor falou: eu vou com você. Olha você. Ele falou: mas se você tiver com medo, pode chamar mais alguém. Vai você só dá uma olhada. Ele Gideão fez. Se Deus está comigo, né? Não, Gideão foi lá e chamou mais alguém. Foi tudo. Mesmo o anjo falando. Quantas vezes a gente é assim, verdade ou não? Deus fala para a gente: estou com você, fica firme, mas a gente está buscando a difícil da vida desse mundo para sentir seguro. Mas a coisa boa é o tempo por ele. O Gideão viu aquela multidão, aquele exército numeroso, e foi entrando no meio do coração dele. Mas aí o Senhor deu uma instrução para ele. Pessoal, vai pegar esses 300 homens, vai esperar o anoitecer. Lembre-se, quem confia em Deus vive o extraordinário. Você vai pegar esses 300 homens e vai lá e vai ficar um pouquinho. E foi dividindo lá, falando onde eles iam ficar. Vocês levam as tochas, levam as trombetas, olha que cair a noite, vocês tocam a trombeta e acendem a tocha. E Gideão vai, meu Deus do céu. Imagina, irmão. Antes era 4 para cada lado, né? E agora, hein? Uns 400 lá vai fumaça. Mas ainda vai acordar esse povo de noite. Nossa Senhora. Mas Gideão fez isso, pai. Foi, cercou, fez o pico. Chegou na hora das horas, eles tocaram a trombeta e acenderam as tochas. E aqueles 140 e poucos mil ficaram assustados com aquele barulho, olharam para cima, aquelas luzes iluminando. E o Senhor confundiu a cabeça dos inimigos. E sabe o que aconteceu? Eles ficaram tão confusos que eles se mataram. Eles, ali na confusão da noite, confusos com o barulho, com o fogo, começaram a se guerrear entre eles e não sobrou nenhuma para contar a história. Sabe quantos morreram nos 300? Ninguém. Porque quem confia no Senhor vive o extraordinário. Meu irmão, não sei o que você está passando, mas você precisa confiar em Deus para você viver o extraordinário. Eu estou falando para você, mas o primeiro coração que escutou foi o meu. Eu preciso confiar mais em Deus para que eu possa viver o extraordinário. Talvez as pessoas já dêem um ponto final na sua vida. Não vai ter jeito. Talvez você, até mesmo você, colocou um ponto final na situação. Mas se nós confiarmos no Senhor, nós viveremos o extraordinário. Amém? Coloca a mão no seu coração. Vamos rezar. Rezar nesse sentido. Pedindo que o Senhor, no Senhor nós vivamos o extraordinário. Meu irmão, eu te convido primeiramente a consagrar o seu coração. A consagrar o seu coração ao nosso Senhor. E consagrar o seu coração ao nosso Senhor, a consagração é isso, é darmos a liberdade para que o Senhor haja, para que o Senhor atue. Consagrando o nosso coração para o Senhor, nós estamos mostrando para Ele os nossos medos, os nossos temores. Vai contando para Deus agora os seus temores. Sabe, meu irmão e irmã, como a gente tem liberdade muitas vezes de partilhar com as pessoas próximas a nós, partilhe agora com o Senhor os seus temores, os seus medos. Como nós partilhamos no início dessa conversa, quando éramos pequenos, os nossos medos vinham muito de coisas que eram inventadas, de coisas que eram colocadas para nos dar limitações. Mas agora os nossos medos são reais, os nossos medos são
as situações são destrutivas, situações poderosíssimas, né, que geram medo, angústia no nosso coração. Vai mostrando para Deus agora tudo isso, toda essa situação, tudo que lhe tem tirado o sono, tudo que tem trazido perturbação ao coração, à mente. Mas dizendo, Senhor, eis aqui essas situações, eis aqui essas situações que eu tenho tirado a minha tranquilidade, tenho tirado a minha paz. Eu não sei o que é, meu irmão, se é uma enfermidade, se é a situação financeira, se é no seu trabalho, não manda nada certo, se é no círculo seu familiar, não sei. Você sabe, mostra para o Senhor agora, conta para o Senhor. O Senhor está aqui diante de nós, como esteve diante do servo Bartimeu, e lhe perguntou: o que queres que eu faça? O Senhor está perguntando, fazendo a mesma pergunta para nós: o que queres, velho? O que queres que eu faça? Onde você quer que eu atue? Vai mostrando para o Senhor o seu medo, os seus receios. E o Senhor está dizendo para você, meu irmão e irmã: não tenhas medo. Não tenhas medo, meu filho. Não tenha medo de minha filha. Eu te sustento. Eu te levanto, eu te guio. Não tenhas medo. Não tenhas medo. E diante desse convite, meu irmão e irmã, nós não temos outra resposta para dar para Deus. Senão, Senhor, toma conta dessas situações. Toma conta, Senhor, dessas situações, Pai. Eu quero, Senhor, caminhar contigo nessas situações. Da mesma forma que Gideão fez, da mesma forma que Gideão, mesmo diante das consequências da ida dos poucos soldados fora, mesmo ali com o coração até que vacilante, mas Gideão não caminhou. Eu quero caminhar com o Senhor, quero caminhar com confiança no Senhor, para que eu viva o extraordinário. Meu irmão, mas se você deseja viver o extraordinário na sua vida, diz isso para o Senhor agora: Senhor, eu desejo viver o extraordinário. Eu desejo viver o extraordinário. Eu desejo viver o contrário da sentença que o mundo já deu. Eu desejo viver o contrário da sentença que os olhos humanos já deram. Eu quero viver agora, Senhor, a sentença que tu me dá. E como nós lemos no livro do profeta Isaías, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece, o Senhor me sustenta. Vai dizendo isso para Deus: o Senhor me fortalece. E você que se sente fraco, nessa promessa do Senhor, Ele diz: eu te fortaleço. Vai pedindo para o Senhor te fortalecer agora. Você que tem se sentido sem forças para lutar, sem forças para prosseguir, vai pedindo para Deus: fortaleça. Meu irmão, minha irmã, eu quero te ensinar até a partir do que eu estou vivendo nos últimos dias, mas eu já disse aqui isso algumas vezes. Quando você não estiver dando conta de alguma situação, diga para o Senhor: Senhor, eu não estou dando conta, eu preciso da sua ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. E nós temos hoje, meu irmão e irmã, essa linda declaração de Deus. Essa linda declaração que o Senhor veio nos fazer através de um profeta, para que você não tenha medo, porque sua mão, a destra dele, está sobre você, te protegendo. Meu irmão, minha irmã, nós não temos noção de quantas vezes o Senhor nos deu livramento, quantas vezes o Senhor nos salvou. Algumas ficam claras diante da nossa vida, mas quantas vezes o Senhor tem nos salvado? O Senhor foi me colocando no meu coração ao longo dessa tarde, quando eu vim para cá. O Senhor tem nos salvado, o Senhor tem te salvado, o Senhor tem te sustentado. Então, Senhor, eis aqui, Senhor, eu quero viver como a raiz terra. Eu
quero viver como Davi, como Gideão, e tantos outros personagens da Bíblia, homens e mulheres da Bíblia, que entregaram sua vida inteiramente a Cristo. Eu quero viver o extraordinário. Já vai assim, dizendo obrigado ao Senhor. Fala, obrigado a Deus. Vai louvando a Deus por todos os benefícios que Ele nos dá, por todo o seu amor que Ele derrama sobre nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra de carinho, de conforto que o Senhor me deu nesse dia, dizendo que me ama, dizendo que eu não tenho medo. Muito obrigado, Senhor. Agradeço ao Senhor por esse grupo de oração, esse momento que nós temos toda semana, momento que é o nosso oásis, né, no meio ao deserto. Senhor, quero te louvar, te bendizer por esse grupo de oração, essa oportunidade que o Senhor me dá para cada irmão, para que nós possamos te encontrar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Abre os seus olhos, olha no lado dele, não sei se você sabe o nome desse irmão, dessa irmã. Louva pela vida dele, pega na mão dele, na mão dela. Fala assim, irmão, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Louva a Deus agora pela vida dele, pela vida dela, por tudo que Deus tem feito na vida dele, na vida dela. O Senhor me colocava hoje à tarde, eu quero repetir, que às vezes a gente tem nem dimensão de quantas graças o Senhor tem feito na nossa vida. Louva a Deus agora pelas graças que essa irmã, que esse irmão tem recebido de Deus, das mãos de Deus. Muito obrigado, Senhor. Deus bondoso. Deus é bondoso. Muito obrigado. Bendito e louvado seja o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos, você está lembrando aqui? Eu esqueci de mencionar, mas vou falar agora. Eu contei para vocês que eu quebrei um monitor, né? E o canal no YouTube é um canal que está evangelizado, né? A gente tem experimentado muitas graças. Eu me lembro quando eu conheci o canal, não tinha nada, tinha um celular, como todo mundo conhece. Aí eu consegui comprar um notebook mais ou menos, né? Eu tinha lá uns 600 seguidores, uma coisa que eu tinha. Inscritos, seguidores não inscritos. E aí eu ganhei um iPhone, vou fazer a filmagem, tirei esse notebook. Agora vai, né? Porque o povo reclama que o áudio aumenta, abaixa, que a luz fica piscando, né? Mas tudo isso é falta de luz, de microfone. Aí ele tocando do jeito que dá. Não é que eles entraram em casa e roubaram o notebook, o iPhone. E meu Deus, na hora dá vontade de parar, né? Mas não vou parar, não, e a gente vem continuando. E foi acontecendo todas essas coisas, a gente vem continuando no improviso. E nos últimos dias vem acontecendo tantas coisas lá, como o computador da problema, CPFL que foi lá, desligou a luz e ficou o dia inteiro sem luz, não conseguia editar, internet ficou sem internet, tanta coisa que você vê assim que não é sério, né? Eu vou agarrar com Deus. Consagra o canal daqui, consagra a Deus, minhas irmãs que participam também. Aí, não é que esses dias eu
parecia um casal bem feitor. Ele virou e falou assim: eu quero mudar esse canal. Eu assisto, fica umas luzes piscando. O som que aumenta, o som que abaixa. Eu vou lhe dar para vocês com os equipamentos. Olha que legal. Não é uma dessa? Então, quem confia em Deus vive o extraordinário. Se eu tivesse parado lá quando me roubaram o iPhone, eu usei o iPhone. Não era o último, não, viu? Era o segundo. Vai atrás fora, né? Era para parar, né? Não era? Mas aí a gente está seguindo, porque a gente tem tantos testemunhos de pessoas que se encontraram com Jesus através dos vídeos que eu gravo aqui no grupo de oração. Aquele testemunho do leite foi longe, viu? Lembra que eu gravei aqui? Foi longe. Esse dia eu estava respondendo um comentário em inglês. Tá chique, né? Claro que eu uso o tradutor lá. Mas veja, através dessa ferramenta, a gente evangeliza e está fora do país. E o diabo não quer isso. Mas é à medida que consagramos o canal a Deus, veja, se alguém quer fazer, o defeito dele. Amanhã eu tenho reunião 2 horas, sem meta. Eu avisei, eu vou voltar para o tempo. Mas então, meu irmão, não sei o que você está passando, sabe? Entrega a Deus. Seja na evangelização, seja no pessoal. Que Deus dá jeito. Se você se entregar a Deus, você vai viver o extraordinário. O ordinário a gente já vive, né? Que é o cotidiano. Mas o extraordinário só é Deus. Amém? Quem quiser falar isso para o seu irmão, fala extraordinário só Deus. Eu espero você aqui segunda-feira, tá, irmãos? E vamos rezar com o Paulo, que foi extraordinário também. O irmão também, ele mandou uma mensagem também falar. Nós estivemos reunidos, vamos estar sempre. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Dá um abraço para o irmão, minha irmã, fala até segunda.